Fala amantes do futebol, com a Copa do Mundo de 2022 chegando. Muitos torcedores estão com altas expectativas para a competição, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, na região do Catar. Com certeza estamos bem servidos, para vermos muitos gols nessa Copa. Então pegue sua pipoca e aumente o volume. Confira os 10 maiores artilheiros da Copa do Mundo. Em primeiro lugar, Miroslav Klose com 16 gols, da Alemanha, com 28 jogos, uma média de 0,67 por jogo, nos anos de 2002 a 2014. Atualmente, Klose atua como técnico do Rhein-Neckar-Oberhausen, time da Austrian Bundesliga, na Áustria. Ele fez parte do elenco que venceu a Copa do Mundo de 2014, ano em que se tornou o maior artilheiro da história da competição. O segundo foi o imparável Ronaldo Fenômeno com 15 gols pela seleção brasileira em 19 jogos com uma média de 0,79 gols por partida nos anos de 1994 a 2006. Ronaldo conseguiu conquistar 2 Copas do Mundo vestindo a camisa da seleção, uma em 1994, no banco de reservas, e outra em 2002, atuando como titular absoluto. Com 14 gols em Copas aparece no terceiro lugar o Gerd Müller também da Alemanha. Ele jogou 13 jogos em Copa com uma média de 1,08 gols por partida entre 1970 a 1974. O atacante se tornou conhecido por sua finalização precisa, especialmente na pequena área, sendo considerado um dos maiores goleadores da história do esporte. No quarto lugar aparece Desfontaine com 13 gols pela seleção francesa em 6 jogos, e uma média incrível de 2,17 gols por jogo. Já dá para imaginar como era diferenciado, já que foi apenas em uma participação em 1958. Em 2004, Pelé o nomeou como um dos 125 melhores jogadores de futebol vivos em uma cerimônia de premiação da FIFA. Galerinha, quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Copa 2022? Já se inscreve e deixe seu like para fortalecer. Em quinto lugar, mas não menos importante, temos o Rei Pelé com 12 gols em 14 jogos, uma média de 0,86 gols com participações de 1958 a 1970. Apesar de estar em quinto lugar, o que Pelé fazia em campo não era desse mundo. Teve uma grande carreira, e hoje em dia é considerado por muitos como o melhor jogador da história do futebol, sendo rotulado como o maior pela própria FIFA. Ocupando o sexto lugar da lista, com 11 gols, está Sándor Péter Kocsis, um ex-jogador da Hungria. Ele fez tudo isso em apenas 5 jogos. Com uma média de 2,20 por partida na única participação dele em Copa do Mundo em 1954. Jürgen Klinsmann ocupa o sétimo lugar na lista, marcando 11 gols na competição internacional com 17 jogos, uma média de 0,65 por jogo de 1990 a 1998. Com 10 gols marcados em Copas do Mundo e ocupando o oitavo lugar da lista, Helmut Rah, conhecido como Der Boss, o chefe, em 10 oportunidades ele marcou 10 gols, média de 1 gol por jogo. Ele se tornou uma lenda por ter marcado o gol da vitória na final da Copa do Mundo da FIFA em 1954. Considerado um dos maiores atacantes do país, o inglês Gary Winston Lineker fica no nono lugar com 10 gols em Copas do Mundo. Os seus 6 gols na Copa do Mundo da FIFA de 1986 fizeram dele o artilheiro do torneio na época, recebendo até mesmo a chuteira de ouro. E nossos hermanos ocupa o 10º lugar na artilharia das Copas Gabriel Batistuta com 10 gols. Ele é considerado como um dos maiores atacantes de todos os tempos, destacado em particular por seus chutes fortes e arrancadas explosivas dentro de campo. Esses foram os maiores da história das Copas. Será que os craques de hoje em dia podem acompanhá-los? Quem, na sua opinião, pode bater em gols alguns desses artilheiros das Copas de todos os tempos? Se gostou, já se inscreva no canal e deixe seu like que ajuda demais. Até o próximo vídeo.